Oi, pessoal, professora Daiane aqui. Estou aqui para fazer a correção das atividades da semana 2 do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 5, segundo ano do ensino médio. Antes, já deixo aqui uma sugestão para vocês que assistam a minha aula de explicação da semana 2, em que eu falo sobre as migrações internas no Brasil, com ênfase no antes do século XX, a partir do século XX e atualmente. Vou deixar um card na parte superior do vídeo e vou deixar linkado também na caixa de descrição. Vamos à correção. Atividade 1. Migração é o deslocamento espacial de um indivíduo ou de parte da população de um lugar para outro. A principal causa de migração no mundo e no Brasil tem origem econômica, né, pessoal? A questão da busca por melhores condições de emprego, renda e por aí vai. Existem países em específico que têm as questões políticas, religiosas, mas aqui no Brasil é sobretudo econômica, então gabarita a letra A. Atividade 2. Explique os principais fatores que atrapalharam o processo de migração interna brasileira. Essa questão ficou faltando periodizar. Seria nos primeiros séculos de colonização. Então, pensando nos primeiros séculos de colonização, o que atrapalhou o processo de migração? Primeiro, dificuldades de locomoção, a ausência de uma economia nacional e também uma pequena diferença entre nível de desenvolvimento econômico entre as diversas regiões do país. Então, todas eram muito precariamente desenvolvidas e por isso não havia o interesse em uma mais do que em outra. Então, a gente está falando aí nos primeiros anos de colonização. Então, essa questão ela ficou faltando uma periodização aqui, que seria nos primeiros anos de colonização. Dê seu print ou dê seu pause se for usar minha resposta como gabarito. Isso vale para as outras questões também. Atividade 3. Descreva qual era o fluxo migratório interno brasileiro e o principal motivo desse deslocamento nos séculos 16 e 17. Pessoal, 16, 17 e 18, tá bom? Também ficou faltando o 18 aqui. Bom, durante o século XVI, a maior concentração de pessoas estava no Nordeste. Nesse período, essa era a região mais desenvolvida devido à cana-de-açúcar. Com a ascensão da mineração no século XVII e XVIII, houve um grande fluxo migratório do Nordeste e das regiões de São Paulo e Rio, com destino às terras mineradoras, as terras de Minas Gerais, ok? Então, o fluxo principal era uma concentração de pessoas no Nordeste, que com a decadência da cana-de-açúcar e a ascensão da mineração, muitas dessas pessoas se deslocaram para Minas Gerais. Isso também aconteceu com pessoas que saíram de São Paulo e Rio de Janeiro, todas com a intenção de enriquecer em Minas Gerais. Atividade 4. Explique o que mudou no fluxo migratório interno brasileiro das décadas de 50 e 60 para a década de 70. É preciso dizer o que e por que mudou. Então, houve mudanças na direção e na intensidade dos fluxos. Aqui eu disse o que. Agora eu vou detalhar o porquê. Então, vamos lá. A partir dos anos 50, o Brasil vivenciou um intenso fluxo migratório do Nordeste para o Sudeste, uma vez que a segunda, Sudeste, vivia o período de industrialização e, como consequência, atraía muita mão de obra. Então, aí está o porquê. Na década de 70, houve um grande fluxo de deslocamento do Sul para a Amazônia e para o Centro-Oeste. Agora vamos ao porquê. Isto se deu devido à política adotada pelo governo militar que financiou grandes propriedades rurais. Então, muitas pessoas do Sul, do Sudeste, foram para essas regiões da Amazônia e do Centro-Oeste se tornar aí latifundiários, estimulados pelo governo militar. Última atividade, contextualize o atual fluxo migratório interno no Brasil. Então, o que a gente observa hoje? A desconcentração populacional, em virtude da desaceleração no ritmo de crescimento das metrópoles. Expliquei na aula de conteúdo e reforço. As metrópoles continuam crescendo, só que num ritmo mais lento.
ou desacelerado. E o que a gente observa? Além disso, um aumento no ritmo de crescimento das pequenas e médias cidades. Então, tem pessoas que estão migrando para essas pequenas e médias cidades, não só pessoas como empresas também, em virtude de melhorias em infraestruturas e outros fatores também, como preço de terreno mais barato, uma mão de obra também mais barata e por aí vai. Um beijo, saudades, aguardo vocês aqui no canal na semana 3.